Bom dia, queridos. O nosso Deus é onipotente. Nada há que Ele não possa fazer. E já falei a respeito de 2 das 4 coisas que podem nos ajudar a compreender mais a respeito do nosso grande Deus e da sua onipotência. Já falei sobre o fato de que o poder de Deus é ilimitado e também mostrei que Deus tem poder para criar do nada. Hoje falarei a respeito da terceira e que é a seguinte: a onipotência de Deus é ampla no seu alcance. O profeta Jeremias certa vez afirmou, conforme registrado no seu livro, no capítulo 32, verso 17, o seguinte: Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Meus queridos, quando descobrimos que Deus pôde criar o universo, nada mais parece ser difícil. Se Ele pôde criar o universo, Ele pode fazer qualquer coisa, porque o universo inclui todas as coisas que conhecemos ou que podemos vir a conhecer. O escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, afirmou o seguinte: O Filho, Jesus, é o resplendor da sua glória, referindo-se a Deus o Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Ele sustenta o universo e ele sustenta a sua vida, porque ele é o grande sustentador de todas as coisas. E mais, ele tem poder para dar a vida. No Salmo de número 139, nos versos 13 e 14, o salmista também afirmou o seguinte: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Meus queridos, no livro de Jó, quando um dos seus amigos procurou ajudá-lo num tempo muito difícil da sua vida, assim afirmou, conforme registrado no capítulo 33, verso 4. Abro aspas. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Fecho aspas. No Salmo 66, os versos 8 e 9, deixam claro que Deus não somente nos dá a vida, mas também sustenta a nossa alma com vida. Uma outra questão sobre o alto alcance da onipotência de Deus é o seu poder sobre o inimigo das nossas almas. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, afirmou Jesus, conforme registrado no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, referindo-se ao diabo, que é o inimigo das nossas almas. O diabo quer nos destruir, mas existe alguém com mais poder do que o diabo e todo o seu reino. E esse alguém é Deus, o Todo-Poderoso. Outra questão sobre o alto alcance da onipotência de Deus é que ele tem poder sobre a enfermidade. No capítulo 9, no verso 11 do Evangelho de Lucas, lemos que as pessoas traziam os seus doentes e Jesus as curava. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versos 29 a 31, está registrado que veio ter com Jesus grande multidão de pessoas que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos e os colocavam aos seus pés e ele os sarava de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e por isso todos glorificavam a Deus.
João finalizou o seu evangelho fazendo a seguinte afirmação no capítulo 21, no verso 25. Abro aspas. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Fecho aspas. Deixando bem claro que Jesus realizou muitos outros sinais e maravilhas que não foram ali registrados no seu livro. Outra questão sobre o alto alcance da onipotência de Deus é que ele, Deus, tem poder sobre as circunstâncias. As coisas negativas não são um ponto final, porque Deus tem poder sobre as circunstâncias. Paulo, com toda a convicção, escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, abro aspas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fecho aspas. O profeta Abacuque, por sua vez, foi ainda mais pragmático ao afirmar no capítulo 3, nos versos 17 e 18 do seu livro, o seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E você, meu amigo, minha amiga, já tem experimentado o suficiente deste poder de Deus sobre as circunstâncias a ponto de poder fazer afirmações como essas? Por último, e sem pretender ser exaustivo, outra questão sobre o alto alcance da onipotência de Deus é que ele tem poder sobre a morte. E isto é algo muito especial, porque quando o médico diz à sua família para estar preparada, pois um parente seu tem apenas uns poucos dias de vida, se você conhece a Deus e sabe que ele é onipotente, crê que ele pode dizer ao mesmo tempo: sou eu que sustento a vida. Deus possui poder não somente sobre a morte física, mas também sobre a morte eterna. Foi exatamente isto que João declarou no capítulo 3, no verso 16 do seu evangelho, e que é considerado por muitos estudiosos o texto áureo das Escrituras Sagradas. Abro aspas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecho aspas. O poderio de Deus é amplo em seu alcance. A sua onipotência permeia toda a criação, concede e sustenta a vida, se eleva acima do inimigo das nossas almas, suplanta todo tipo de enfermidade, domina todas as circunstâncias e triunfa sobre a morte. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, louvamos a Ti por sabermos que a Tua onipotência tem um alcance incrível. Primeiro, ela se expande sobre toda a criação. Nada há, Senhor Deus, que o Senhor não domine em todo o universo. Também tem poder sobre as circunstâncias da vida, sobretudo. Daquelas coisas do nosso cotidiano que tantas vezes fogem ao controle, o Senhor sim domina sobre as circunstâncias. O Senhor também tem poder sobre o inimigo das nossas almas, aquele que conspira contra nossas vidas, porque o Senhor é muito mais forte, até porque o diabo é uma criatura tua, é um ser criado e não é um Deus como tu és. Também o Senhor triunfa sobre as enfermidades, porque é o Senhor quem cuida de cada célula do nosso corpo, é o Senhor
quem permite que cada órgão do nosso organismo funcione devidamente. É o Senhor quem mantém a vida. É o Senhor quem sustenta a vida. É o Senhor quem concede a vida. E finalmente, Senhor, Tu tens o poder sobre a morte. O Senhor triunfa sobre a morte. E não apenas sobre a morte física, mas também sobre a morte eterna. Porque o Senhor mandou o Seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crer no Seu sacrifício salvífico, não pereça, não morra, mas tenha a possibilidade de viver toda a existência com o Senhor na Sua glória. Por isso nós nos alegramos grandemente e queremos Te louvar, Senhor Deus, porque a Tua onipotência não é para fazer demonstrações de poder, mas é para exercer esse poder com propósitos abençoadores sobre as nossas vidas. Por isso nós Te louvamos e Te engrandecemos e o fazemos no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje e para todo sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada semana, um abençoado dia, desfrutando do alto alcance da onipotência do nosso amado Deus.